Bom dia a todos, bem-vindos à nossa aula de hoje. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, bem dispostos, tá? Sem preguiça, sem moleza. E vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando, tá? Sobre a última grande civilização do mundo antigo e suas contribuições, suas influências na formação das sociedades atuais. Não esqueçam que ao longo desse semestre a gente vem falando das grandes civilizações, das principais civilizações do mundo antigo e suas contribuições, suas influências para a formação das sociedades contemporâneas. Na nossa aula de hoje, vocês abram o livro na página 200, tá? Que a gente vai continuar falando sobre Roma a partir dessa página, certo? Então, vamos começar. Bom, na aula passada eu falei, eu cheguei até a conquista do Mediterrâneo. Nós falamos da grande expansão de Roma pelo Mediterrâneo, da conquista de territórios em 3 continentes, que Roma chegou um momento de sua expansão em que ela abrangia 3 grandes continentes, isso, grande parte de 3 continentes, que foi parte da Europa, parte da África e parte da Ásia Menor. Então, foi a civilização antiga em que mais se expandiu territorialmente, tá? Bom, e nós falamos sobre os motivos que fizeram com que Roma conseguisse se expandir pelo Mediterrâneo, a forma como ela levava, a forma como ela administrava e como ela conseguia a conquista desses novos territórios ali pelo Mediterrâneo durante a sua expansão territorial, Então, hoje nós vamos falar sobre as consequências dessa grande expansão territorial pelo Mediterrâneo, tá? Bom, na aula passada eu disse também que um dos motivos que ela conseguiu se expandir, primeiramente Roma tinha necessidade de se proteger, mas depois, em um segundo momento, ela viu a oportunidade de conquistar novos territórios para assim enriquecer mais ainda a cidade de Roma, tá? Bom, as conquistas pelo Mediterrâneo, elas trouxeram grandes mudanças, mudanças profundas na vida dos romanos. Nós falamos da questão da troca das culturas, não é isso? Que houveram houve a inserção de novas culturas, principalmente a cultura grega, dentro da cidade de Roma. Então, as pessoas romanas, elas tiveram essas influências culturais dos povos que ela conquistou, tá? E também, quais foram as outras mudanças que aconteceram? Bom, o enriquecimento do Estado romano, nessas conquistas que eles conseguiam, quando eles conseguiam conquistar um novo povo, um novo território, uma nova cidade, eles traziam tudo que lá tinha. Então, eles traziam ouro, eles traziam pratas, eles traziam ouro, prata, eles traziam objetos de cerâmica, eles traziam joias, tecidos, tudo que eles encontravam que pudessem enriquecer o seu estado, eles traziam, Então, houve um acúmulo muito grande de ouro, de prata, de adornos, de joias, de tecidos, entre outras coisas, tá? Então, houve um enriquecimento muito grande do Estado romano. Uma outra questão que foi até falado na aula passada foi o fortalecimento de um novo grupo social, Na verdade, foram 2 grandes grupos sociais que começaram a se destacar depois da expansão de Roma pelo Mediterrâneo. Um deles foi o grupo social chamado de cavaleiros, Quem eram esses cavaleiros? Eram os grandes comerciantes da época. Como Roma conquistou a rota comercial do Mediterrâneo, então houve a possibilidade da comercialização, de mais produtos romanos para outras regiões ali do Mediterrâneo, e isso fez com que os comerciantes eles enriquecessem, eles conseguissem se empoderar e ganhar vez e voz dentro da cidade de Roma, tá?
Um outro grupo também que foi bastante destacado, que teve uma ascensão muito grande, foi a dos policiais, não é isso? Na verdade, dos soldados romanos também. Bom, outra questão, né, outra consequência dessa expansão territorial pelo Mediterrâneo foi o grande aumento de número de escravos. Então, os grandes proprietários, eles possuíam, eles adquiriam um número muito considerável de escravos, né, que eles colocavam para trabalhar em suas terras, tá? Que depois de um tempo, esse grande aumento do número de escravos em Roma fez com que esses grandes proprietários de escravos, eles não tivessem o controle sobre esses escravos, e aí esses escravos, eles criaram revoltas, né? Eles fizeram revoluções, eles se revoltaram, se reuniram, se revoltaram, que mais tarde foi um dos motivos para o enfraquecimento do período republicano em Roma. Uma outra questão, né, que também gerou uma grande insatisfação com as outras classes sociais, foi a grande concentração de terras conquistadas nas mãos de poucos. Então, as terras, quando o exército romano, quando Roma conquistava novos territórios ali, aquele território conquistado, aquele território conquistado era transferido para os já grandes proprietários de terra, não era distribuído para a população, e isso gerou mais tarde uma insatisfação com as outras camadas sociais em Roma, tá? Por essa questão da concentração das terras nas mãos de poucos, principalmente dos que já eram grandes proprietários de terra. Bom, a revolta de Espartacus, como eu disse, né, no slide passado, houve uma grande concentração, né, um grande crescimento no número de escravos em Roma, e, claro, com essa grande concentração de escravos, grande quantidade de escravos, os grandes proprietários de terra, eles não conseguiam mais controlar, não conseguiam mais ter aquele controle, não conseguiam mais ter o poder ali de decisão com os escravos, né? E isso foi o que gerou uma instabilidade no período de república em Roma. Um dos mais fortes indícios dessa instabilidade aconteceu entre 73 e 71 a.C., quando Espartacus, né? Espartaco foi um dos conquistados, não é isso? Dos soldados, ele fez parte do exército romano, mas ele insatisfeito, né? Ele ficou insatisfeito com a questão da grande aquisição de terra, distribuição delas em mãos de poucos, enfim, ficou insatisfeito e se rebelou, mas foi preso, tá? E se tornou um gladiador, né? Se tornou um gladiador que ele lutava nos torneios que aconteciam na cidade de Roma. E ele, né, foi Espartaco que organizou uma grande revolta de escravos que lutava pelo fim da condição servil e melhores condições de vida. Então ele ficou insatisfeito com aquele tratamento que ele recebia, né? É muito duro, muito rígido. Ele ficou insatisfeito e ele, com seus companheiros, né, de prisão, ele resolveu organizar uma revolta contra Roma, contra o exército romano. Pela primeira vez, um movimento ia contra a prática que praticamente sustentava toda a economia romana, né? Então, foi uma das primeiras revoltas que Roma realmente sentiu o impacto econômico, foi a revolta de Espartaco. Bom, né, como eu falei, nesse período em que Roma conseguiu essa conquista do Mediterrâneo, a partir daí começaram as revoltas internas, onde as outras camadas da sociedade estavam insatisfeitas com as condições que eram submetidas, com as pessoas que já eram ricas ficarem mais ricas, com um grande número de escravos,
Enfim, a maioria da sociedade romana não estava satisfeita com as condições no momento atual, naquela época. Bom, no século II a.C., Roma estava em um momento de grande prosperidade, uma vez que os romanos haviam acabado de sair vitoriosos das guerras púnicas, né, que nós já falamos o que foram as guerras púnicas. E como os donos do mar Mediterrâneo, que eles chamavam assim de Mare Nostrum, a expansão território romana, no entanto, reforçava uma intensa disputa existia no interior da República, né, que era a posse de terra. Então, haviam esses conflitos internos em Roma que fazia com que houvesse ali, acontecesse uma instabilidade social, uma instabilidade política em Roma. Bom, essa disputa por terras e esse quadro de empobrecimento, né? Por quê? Porque a grande concentração das riquezas em Roma, ela estava ali depositada somente em uma pequena parcela da sociedade romana, que eram os grandes proprietários de terra, as pessoas que faziam parte do Senado, alguns poucos generais que se destacavam no exército, e isso fez com que a maioria da camada, as outras camadas sociais, a maioria da sociedade romana ficasse empobrecida. E isso gerou, claro, uma insatisfação social. A tensão entre ricos e pobres era algo recorrente na República Romana, pois ao longo de todo esse período os plebeus, por meio de revoltas e greves, reivindicavam melhorias para suas vidas, né? E no meio desse quadro social, daquela situação ali, dois nomes tiveram assim um destaque, né? Esses dois nomes, eles reforçaram essa reivindicação, né, dos direitos, principalmente dos plebeus, em Roma, né? Eles faziam parte do Senado romano e eles, na verdade, eles faziam parte dos plebeus e eles foram de grande importância para novas conquistas dos plebeus em Roma. Quem foi? Tibério Graco e Caio Graco, né? Dois irmãos que foram bastante notórios na questão de novas conquistas de direitos dos plebeus em Roma nesse período de revolta, nesse período de insatisfação. Agora, a partir de agora, nós vamos entender um pouco sobre quem era Tibério, sobre quem era Caio Graco, tá? Vamos lá. Bom, Tibério Graco, né? Tibério Graco foi eleito tribuno da plebe em 133 a.C. Esse cargo tinha como função garantir a defesa dos interesses dos plebeus e impedir exageros de senadores e magistrados romanos contra a comunidade, contra a parte da sociedade plebeia. E, bom, sendo criado no começo da República em 494 a.C., né, que foi, a gente viu, que foi criada a Assembleia da Plebe. Quando Tibério assumiu, né, ele propôs um projeto de reforma agrária. Foi um dos primeiros projetos que Tibério Graco levou ao Senado para votação. O que seria essa reforma agrária, né? Ela seria realizada nas terras públicas. A gente sabe que a reforma agrária é quando uma grande quantidade de terra, que é apenas de um proprietário, ela é dividida em pequenas glebas e assim distribuída para pessoas que não têm terra nenhuma. Então foi uma das primeiras reformas, foi um dos primeiros projetos que Tibério Graco levou ao Senado para que fosse discutido e votado, né? Sua proposta estabelecia um limite de tamanho a todas as propriedades romanas, que era de 120 hectares aproximadamente. O que excedesse a isso seria tomado pelo Estado e distribuído entre os despossuídos. Então, ali com essa proposta, né, de reforma agrária, ia fazer com que os grandes proprietários de terra perdessem territórios, né? E eles, claro, não aceitaram essa proposta, esse projeto, não era de interesse do Senado. Bom, durante a sua atuação política em defesa da reforma, Tibério entrou em choque, né? Ele também teve outras reformas, outros projetos, né? Alguns deles
aprovados, outros não, tá? E durante a sua atuação na Assembleia da Plebe, ele teve, né, conflitos com essa pessoa, Marco Otávio, que era um tribuno da plebe contrário ao projeto de Tibério Graco. Tibério Graco agiu para realizar a deposição de seu opositor e passou a atropelar os ritos de aprovação de uma lei em Roma. Essas ações foram utilizadas pelo Senado para acusar Tibério de tirania. Então, houve entre eles uma disputa, não é isso? Um choque de ideias, um choque de até ideais, pode-se dizer assim. E um passou a atacar o outro, o que foi um bom motivo para o Senado acusar Tibério de tirania, uma oportunidade que eles tinham de tirá-lo ali da representação política da plebe, né? E mais tarde conseguiram, que vocês vão ver mais pra frente. Bom, quando Tibério Graco decidiu disputar a reeleição a cargo que ocupava, os senadores encontraram a justificativa para demovê-lo do poder. A reeleição era proibida nessa época, né? Um dos grupos de opositores armou-se e partiu em busca dele. Esse grupo localizou ele e seus aliados, o que deu início a uma batalha que resultou na morte de Tibério Graco. Então, Tibério Graco foi assassinado por espancamento, né? Por quê? Porque defendia interesses da plebe, defendia interesses da maior parcela da sociedade em Roma. E isso ia contra os interesses do Senado. O que que eles acharam? Um meio para tirá-lo dali da representação da plebe, que foi aí o que deu, o que ocasionou a sua morte. Bom, Caio Graco, né, depois disso, foi eleito tribuno da plebe e deu continuidade às propostas reformistas do irmão, né, em benefício dos mais pobres. As propostas de Caio tocaram na questão da reforma agrária novamente, mas foram além disso. Então, ele fez propostas reformistas ainda mais amplas e ainda mais profundas do que a reforma agrária. Bom, Caio Graco aprovou uma lei proibindo a convocação de menores de 17 anos para o exército e estipulando que o Estado era obrigado a fornecer os equipamentos militares necessários aos soldados, que até então não era de obrigação do Estado romano fornecer os equipamentos militares aos soldados. Ele também tentou ampliar a reforma agrária em vigência, estipulando a criação de colônias romanas na Sicília e na cidade de Cartago. Essa segunda proposta não foi aprovada, tá? Então, não houve aprovação do Senado nessa segunda proposta. Então, Caio, ele veio para ainda mais reforçar os direitos da plebe romana, né? E fez algumas reformas mais profundas que vocês puderam ver e conseguiu aprovar essas reformas, mas em um certo momento ele foi barrado, né? Também novamente pelo Senado. Bom, a atuação de Caio em benefício do povo enfureceu os senadores e a oligarquia romanos. Em 121 a.C., um inimigo de Caio foi morto após ser grosseiro com seus aliados, e isso fez com que o Senado aprovasse uma lei que permitia executar qualquer pessoa que fosse exagerada pelo próprio Senado, como uma ameaça para a República. Então, outra oportunidade que o Senado viu de tirar Caio Graco ali da representação da plebe dentro do Senado romano. Então, para vocês terem uma ideia de como eles de certa forma, eles conseguiram eliminar tudo que ameaçasse ali o seu poder, o seu domínio político em Roma. Então, ele conseguiu aí uma oportunidade de tirar, de afastar Caio ali da representação da plebe em Roma. Bom, isso desencadeou uma perseguição a Caio Graco, que se refugiou no Monte Aventino. Os confrontos que se seguiram levaram Caio Graco à morte. E não se sabe se ele cometeu suicídio ou se foi assassinado. Até hoje os historiadores eles não conseguiram essa resposta, né? Se ele se suicidou ou se ele foi assassinado. Provavelmente ele foi assassinado, né? Porque naquela época as coisas eram desse jeito. Bom,
a gente sabe que na questão política tem muito isso, questão que envolve poder, que envolve domínio, as pessoas não medem esforços, né? A gente sabe disso, a gente vê isso. Até hoje em dia, a gente vê esses tipos de acontecimentos políticos que defendem, políticos que lutam pelos direitos da sociedade, por igualdade social, por direitos para a maioria da população, eles são afastados, eles são assassinados, enfim. Né? Bom, é isso que temos para hoje, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Foi uma aula muito boa, uma aula muito proveitosa. Por favor, assistam direitinho ao vídeo, tá? Leiam mais sobre o assunto, porque está chegando perto da nossa avaliação. E vocês precisam estar, bem afiadinhos para vocês saberem tudo sobre Roma Antiga. Na próxima aula, na sexta-feira, depois de amanhã, nós vamos ver a questão, o que essas revoltas fez com que o período de república enfraquecesse e assim surgisse um novo momento político em Roma, que foi o momento de império, né? Isso surgiu um novo momento político em Roma, que foi império, o último, né, para a sociedade romana, tá? Bom, continuem o resumo, por favor. Quando eu digo continuem, não é vocês fazerem folha separada, não. Vocês vão acrescentando já aquele que vocês têm, tá? Vão só acrescentando ali na folha embaixo, para no final vocês terem um resumo completo sobre a unidade. Essa é a minha intenção, tá? Já vão cuidando em copiando a atividade, que já na sexta-feira eu vou pedir para que vocês comecem a respondê-la, tá? Ótimo dia para vocês, fiquem bem, fiquem com Deus, até a próxima aula. Um abraço bem forte, um cheiro, fiquem bem, meus amores. Tchau!